Bem, vindo a um conto emocionante de amor inesperado e novos começos. Quando Eduarda Santos chega à pequena cidade de Vale Verde, grávida e sozinha, ela encontra a bondade de um estranho chamado Augusto que oferece seu abrigo em sua fazenda. A conexão deles cresce enquanto enfrentam desafios juntos, provando que, às vezes, as maiores bênçãos da vida surgem quando menos esperamos. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O ônibus parou, na pequena estação de Vale Verde, uma cidade tão pequena que ele mal apareceu nos mapas. Eduarda Santos agarrou sua pequena mochila com força quando ela saiu do ônibus, sua outra mão se movendo instintivamente para sua barriga levemente inchada. 4 meses grávidas e toda a sua vida se desfez. Última parada, senhorita, disse, o motorista entregando-lhe a pequena mala que ela havia guardado por baixo. Eduarda acenou com isso, obrigado, exausto demais para falar. A longa jornada da cidade havia drenado a pouca energia que ela havia deixada. Ela olhou em volta para a estação empoeirada. Apenas um banco de madeira sob um telhado de metal, uma máquina de venda automática que parecia não funcionar há anos e quilômetros de terras agrícolas que se estendiam em todas as direções. Ela se sentou pesadamente no banco de madeira, lutando contra as lágrimas. Como tudo deu tão errado? 2 meses atrás, ela estava felizmente trabalhando como assistente de contabilidade, morando em um apartamento agradável e namorando Roberto Mendes, uma estrela em ascensão em um dos escritórios de advocacia de maior prestígio da cidade. O relacionamento deles estava indo tão bem, ou então ela pensou. Você é o quê? Roberto havia dito quando lhe contou sobre o bebê, seu rosto bonito se transformando de confusão para raiva em segundos. Só isso é impossível, tomamos cuidado. Eu sei, mas aconteceu, respondeu Eduarda, sua mão tremendo. Fiz 3 testes. Roberto havia andado em torno de seu caro apartamento no centro da cidade, passando os dedos pelos cabelos perfeitamente estilizados. Você tem alguma ideia do que isso faria com minha carreira, para a reputação da minha família? Meu pai espera que eu faça parceiro no próximo ano. Mas pensei que nos amássemos. Ela gaguejou. Sua risada foi cruel. Amor? Eduarda, estamos namorando há 8 meses. Isso foi divertido. Mas não estou pronto para uma família. Minha vida está apenas começando. O mesmo acontece com o bebê, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os olhos de Roberto haviam endurecido. Este não é o meu problema. É o seu erro. Meu erro? Você deve ter esquecido de tomar sua pílula ou algo assim, ele acusou. Não posso destruir meu futuro por causa do seu descuido. E assim acabou. No dia seguinte, ela foi chamada para o escritório de seu chefe. O pai de Roberto era dono da empresa onde ela trabalhava e, de repente, sua posição não era mais necessária. Sem emprego, ela não podia pagar seu apartamento. Quando ela tentou encontrar outro lugar para alugar, os proprietários olhavam para sua barriga em crescimento. E de repente se lembrava de que o apartamento acabara de ser levado. Uma mosca zumbiu em torno do rosto de Eduarda, trazendo-a de volta ao presente. Ela o empurrou e enxugou uma lágrima da bochecha. Vale Verde foi o último lugar que ela esperava acabar, mas seu colega de quarto de faculdade mencionou que era onde sua avó cresceu. O tipo de lugar onde o tempo fica parado, disse ela. Exatamente o que Eduarda precisava. Um lugar onde ninguém a conhecia, onde ela podia descobrir o que fazer a seguir. O sol do final da tarde bateu sem piedade. Eduarda pegou sua garrafa de água apenas para encontrá-la vazia. Ótimo. Grávida, sozinha, desempregada e agora desidratada em uma cidade que parecia ter exatamente um banco e nada mais. Ela sentiu uma nova onda de lágrimas ameaçadoras. Licença, você gostaria de água? Eduarda olhou para cima para ver um homem alto em pé diante dela, estendendo uma garrafa de água. Ele usava uma camisa xadrez simples com as mangas enroladas, revelando antebraços bronzeados e musculares. Seu rosto era bonito de uma maneira robusta, com olhos castanhos gentis e um pouco de barba na mandíbula. Obrigado, disse ela, aceitando a garrafa com gratidão. Eu sou Augusto Pereira, disse ele. Você está esperando por alguém?
Eduarda tomou uma bebida longa antes de responder. Não, acabei de chegar. Estou... Ela hesitou. Estou procurando um lugar para ficar. Na verdade, e talvez trabalhar. Augusto a estudou por um momento e ela se sentiu tensa, esperando que os olhos dele caíssem para a barriga dela, para que sua expressão mude para julgamento ou pena. Mas seu olhar permaneceu estável e quente. Vale Verde. Não recebe muitos visitantes, disse ele. O hotel foi fechado no ano passado. Há uma pensão, mas a senhora... Oliveira está visitando sua irmã na capital este mês. Oh, disse Eduarda, seu coração afundando. Há um ônibus de volta à cidade hoje? Augusto balançou a cabeça. Não até quinta-feira. Dá 3 dias daqui. Eduarda mordeu o lábio, tentando não entrar em pânico. Ela não tinha dinheiro suficiente por 3 dias em um hotel, mesmo que houvesse um. Eu tenho um quarto de hóspedes, disse Augusto simplesmente. Na minha fazenda. Não é chique, mas é limpo e confortável. Você pode ficar até descobrir as coisas. Eduarda olhou para ele. Você nem me conhece, ele deu de ombros. Sou um bom juiz de caráter, e você parece que você pode usar uma pausa. Seus olhos finalmente se mudaram para a barriga dela, mas não havia julgamento em seu olhar. Meu caminhão está lá se você quiser um passeio. Se não, eu entendo. Eduarda hesitou. Entrar em um carro com um estranho em uma cidade onde ninguém a conhecia era exatamente o tipo de coisa que sua mãe sempre a alertou, mas algo em seus olhos a fez confiar nele. E que escolha ela teve? Obrigado, ela disse finalmente. Isso é muito gentil. A viagem para a fazenda de Augusto levou cerca de 20 minutos, ao longo de estradas empoeiradas, ladeadas por campos de milho e soja. Eduarda assistiu a paisagem passar, sentindo-se estranhamente calmo pela primeira vez em semanas. Então, o que o leva a Vale Verde? Augusto perguntou. Não somos exatamente um destino turístico. Eu precisava de um lugar quieto, disse ela. Em algum lugar para pensar. Ele assentiu, não pressionando por mais. Depois de um momento, ela se sentiu compelida a se explicar. Estou grávida, disse ela, embora fosse óbvio. O pai, ele não queria nada conosco. Ela pressionou a mão contra a barriga, sentindo-se envergonhada. Ele disse que foi meu erro. As mãos de Augusto apertaram o volante. Alguns homens não merecem o título de pai, disse ele em silêncio. Eles cavalgaram em silêncio por alguns minutos antes de ele falar novamente. Meu pai era assim, disse ele, sempre falando sobre erros e decepções, nunca sobre alegria ou possibilidade. Ele ainda é... Eduarda começou. Ele morreu há 3 anos, disse Augusto. Me deixou a fazenda, meu avô a construiu e meu pai quase o colocou no chão. Eu tenho trabalhado para trazê-lo de volta desde então. Augusto voltou para uma longa garagem alinhada com árvores altas. No final, estava uma grande casa de fazenda de 2 andares pintada de branca com persianas verdes. Não foi chique, como ele disse, mas era bonito em sua simplicidade. Aqui estamos, disse ele, estacionando em frente à casa. Casa doce casa. Enquanto a ajudava a sair do caminhão, Eduarda sentiu uma vibração de movimento em sua barriga, o bebê se movendo pela primeira vez. Ela ofegou, pressionando a mão contra o local. Você está bem? Augusto perguntou preocupado. Sim, disse ela, um pequeno sorriso se formando nos lábios apesar de tudo. Acho que o bebê gosta da sua fazenda. Augusto sorriu de volta, um sorriso genuíno quente que alcançou seus olhos. Garoto inteligente, disse ele. Ele pegou a mala, dela na cama do caminhão e a levou em direção à casa. Vamos lá, eu vou te mostrar para o seu quarto. O interior da casa da fazenda era limpo e caseiro, com pisos de madeira e móveis simples e confortáveis. O quarto de hóspedes estava no primeiro andar, com uma grande janela com vista para um pomar de laranjeiras. O banheiro está ao lado, disse Augusto afastando sua mala. A cozinha está no corredor. Sinta-se à vontade para se ajudar a qualquer coisa. Normalmente janto por volta das 7, mas não há pressão para se juntar a mim. Obrigado, disse Eduarda, oprimido por sua bondade. Eu não sei o para retribuir você. Não há necessidade, disse ele. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Ele a deixou para se instalar, e Eduarda sentou-se na beira da cama,
passando a mão pela colcha limpa e nítida. Pela primeira vez, em semanas, ela não se sentiu julgada ou indesejada. Ela caminhou até a janela e olhou para o pomar, onde o sol da tarde se filtrava pelas folhas. Sua mão se moveu para a barriga novamente, sentindo aquela pequena vibração da vida. Você não precisa se preocupar, ela sussurrou para o bebê. Vamos descobrir isso. Mais tarde naquela noite, ela se juntou a Augusto na cozinha. Ele estava fazendo uma refeição simples de frango grelhado, arroz e legumes. Posso ajudar? Ela perguntou. Claro, disse ele. Você pode cortar esses tomates se quiser. Eles trabalharam lado a lado em silêncio confortável por alguns minutos. Eu estava pensando, disse Eduarda finalmente. Notei que sua estante de livros na sala de estar está cheia de livros. São os da fazenda? Augusto assentiu. A contabilidade nunca foi meu terno forte. Meu pai sempre dizia que eu estava melhor com as mãos do que com a minha cabeça. Sou contador, disse Eduarda. Ou eu poderia ajudá-lo a organizar seus livros como uma maneira de pagar pela minha estadia. Augusto olhou para ela com surpresa. Você não precisa fazer isso. Eu quero, ela insistiu. Eu preciso me sentir útil. Ele a estudou por um momento, depois assentiu. Ok. Mas apenas se você estiver se sentindo bem. Seu trabalho principal agora está cuidando de si mesmo e daquele bebê. Ela sorriu, agradecida por sua compreensão. Você é muito gentil, Augusto. A maioria das pessoas não tem sido tão... aceitando. Ele voltou para o fogão, virando o frango. As pessoas podem ser cruéis quando não entendem algo, ou quando têm medo. Do que eles teriam medo? Ela perguntou. Que eles poderiam acabar na mesma situação, disse ele simplesmente. Essa vida nem sempre vai conforme o plano. Eles jantavam juntos na varanda dos fundos, observando o pôr do sol pintando o céu em tons de rosa e laranja. Augusto contou a ela sobre a fazenda, as colheitas que ele cresceu, as melhorias que estava fazendo, seus planos para o futuro. Ele falou com paixão, e Eduarda se viu relaxando em sua companhia. E você? Ele perguntou finalmente. Quais são seus planos? Eu não sei, ela admitiu. Tudo aconteceu tão rápido. Um dia eu tinha um emprego, um apartamento, um namorado. No dia seguinte, tudo se foi. Por causa do bebê? Ela assentiu, piscando para trás lágrimas. Roberto, esse é o pai. Ele disse que eu estava arruinando o futuro dele, que era meu erro lidar. Ela limpou os olhos. Sinto muito. Eu geralmente não choro na frente de estranhos. Não somos mais estranhos, disse Augusto gentilmente. Somos vizinhos, vizinhos temporários. Eduarda sorriu apesar de suas lágrimas. Vizinhos, eu gosto disso. E pelo que vale a pena, acrescentou, o que você está carregando não é um erro ou algo para se envergonhar. Ele assentiu em direção à barriga dela. É a vida, puro e simples. Você não acha que eu sou irresponsável? Ela perguntou. Sua voz pequena. Acho que você é corajoso, disse ele, brave e forte. E você não está sozinho, Eduarda. Não mais. Suas palavras a caíram como um bálsamo de cura. Pela primeira vez desde que vi essas duas linhas rosa no teste de gravidez, Eduarda sentiu um lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, Eduarda acordou com o cheiro de café e o som de pássaros cantando do lado de fora de sua janela. Por um momento, ela esqueceu onde estava. Então, tudo voltou correndo. A viagem de ônibus, o gentil estranho, a fazenda. Ela se vestiu rapidamente e encontrou seu caminho para a cozinha. Augusto já estava acordado, vestindo roupas de trabalho e botas, se derramando uma xícara de café. Bom dia, ele disse com um sorriso. Durma bem? Melhor do que em semanas, ela admitiu. Esse café que eu cheiro? Mas... Ele olhou para a barriga dela. Você pode tomar café? Uma xícara por dia está bem, disse ela. O médico disse isso. Ele assentiu e lhe derramou uma caneca. Há também suco de laranja, fresco do pomar. E eu fiz ovos e torradas. Enquanto tomavam café da manhã, Augusto explicou seu plano para o dia. Eu preciso verificar os campos de milho e reparar algumas cercas. Você ficará bem aqui sozinho?
Claro, disse Eduarda. Na verdade, se estiver tudo bem com você, eu gostaria de olhar para aqueles ledgers sobre os quais conversamos. Seja meu convidado, disse ele. Eles estão uma bagunça, no entanto. Eu te avisei. Depois que Augusto saiu, Eduarda se estabeleceu na mesa da sala de jantar com os livros da fazenda. Ela ficou chocada com o que encontrou. A fazenda estava ganhando dinheiro, na verdade, mas a contabilidade estava tão desorganizada que Augusto provavelmente não tinha ideia de quão lucrativo seu negócio realmente era. Ela passou a manhã criando um novo sistema, organizando recibos e fazendo anotações sobre possíveis deduções fiscais. Augusto havia perdido. O trabalho parecia bom, familiar e satisfatório. Por volta do meio-dia, ela ouviu um veículo se aproximando. Olhando pela janela, ela viu um SUV de aparência cara puxando para a casa. Uma mulher saiu, de volta, loira e linda, vestindo roupas que pareciam pertencer a uma revista de moda, não uma fazenda em Vale Verde. A mulher bateu na porta e Eduarda hesitou antes de responder. Lá. Olá, disse a mulher, suas sobrancelhas, perfeitas, subindo de surpresa. Quem é você? Eu sou Eduarda. Estou... Ficar aqui por alguns dias. Os olhos da mulher se estreitaram, depois caíram para a barriga de Eduarda. Sua expressão mudou para um de entendimento. O tipo errado de entendimento. Entendo, ela disse friamente. Augusto está em casa? Não, ele está nos campos. A mulher suspirou dramaticamente. Claro que ele está, sempre trabalhando. Ela empurrou uma mão bem cuidada. Eu sou Camila Ferreira, noiva de Augusto. Eduarda sentiu seu estômago cair. Noiva? Augusto não mencionou estar envolvido. Prazer em conhecê-lo, ela conseguiu dizer. Vou esperar por ele por dentro, disse Camila, passando por Eduarda para dentro da casa. Ela olhou em volta com um olhar crítico. Ele disse que você estamos nos casando na primavera? Meu pai é o dono da maior empresa de suprimentos agrícolas da região. A fusão de nossas famílias fará de Augusto um dos homens mais poderosos de Vale Verde. Ela sorriu fina. Depois que eu o convenceu a modernizar este lugar, é claro. Eduarda não sabia o que dizer. Augusto parecia tão gentil, tão genuíno, como ele não poderia ter mencionado uma noiva. Oh, esses são os livros da fazenda? Camila perguntou, olhando a mesa onde Eduarda estava trabalhando. Por que você está olhando para isso? Sou contador, explicou Eduarda. Eu estava ajudando a organizá-los. Camila riu. Um som alto e tagnindo sem calor nele. Como caridoso da sua parte. Mas eu já arranjei para que os contadores de meu pai lidem com tudo isso após o casamento. Augusto não precisa se preocupar com sua bela cabeça com os números. Antes que Eduarda pudesse responder, eles ouviram o som de um caminhão parando. Um momento depois, Augusto entrou parecendo surpreso ao ver Camila. Camila? O que você está fazendo aqui? Surpreendendo meu futuro marido, é claro, disse ela, caminhando para beijá-lo na bochecha. E vejo que você está ocupado na minha ausência, fazendo novos amigos. Os olhos de Augusto se moveram de Camila para Eduarda, que ficou congelada, pela mesa de jantar, sua mão protetoramente sobre a barriga. Eduarda fica no quarto de hóspedes por alguns dias, explicou. Ela é nova na cidade. Então eu me juntei, disse Camila, sua voz pingando implicação. Bem, agora que estou aqui, por que você não vai limpar? Eu pensei que poderíamos almoçar na cidade. Há tanto casamento planejando discutir. Augusto hesitou, parecendo desconfortável. Na verdade, tenho muito trabalho a fazer hoje. A cerca no Pasto Norte. Pode esperar, interrompeu Camila. Honestamente, Augusto, às vezes acho que você se importa mais com esta fazenda do que com o nosso futuro. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Eduarda sentiu que estava se intrometendo em um momento particular. Eu deveria ir para o meu quarto, disse ela em silêncio, reunindo suas notas contábeis. Não, fique, disse Augusto rapidamente. Você não precisa sair. Sim, fique, Camila ecoou, embora seus olhos tenham dito o contrário. Afinal, eu adoraria ouvir como vocês dois se conheceram. Não é todo dia que Augusto traz para casa um amigo. A maneira como ela disse amigo fez.
as bochechas de Eduarda queimarem. Ela sabia exatamente o que Camila estava implicando. Nós nos encontramos na rodoviária ontem, disse Augusto, sua empresa de voz. Eduarda precisava de um lugar para ficar, e todos os quartos da cidade foram levados. Que conveniente, disse Camila. Ela se virou para Eduarda com um sorriso que não alcançou os olhos. E o pai do seu bebê? Onde ele está nesta história tocante? Camila, disse Augusto bruscamente. Isso é o suficiente. Mas Eduarda endireitou os ombros, encontrando o olhar de Camila diretamente. Ele decidiu que não queria ser pai. Disse que arruinaria seu futuro. A expressão de Camila suavizou um pouco. Um flash de simpatia genuína cruzando o rosto antes que a máscara fria voltasse. Os homens podem ser tão decepções, não é? Ela voltou para Augusto. Falando em decepções, você vem almoçar ou não? Augusto parecia rasgado. Dê-me 15 minutos para limpar, disse ele finalmente. Assim que ele saiu da sala, Camila virou-se para Eduarda, sua voz baixa e ameaçadora. Ouça com cuidado. Não sei o jogo que você está jogando, mas Augusto é meu. Ele é muito gentil para o seu próprio bem, sempre tomando vadias e causas perdidas. Mas não confunda bondade com interesse. Ela sorriu friamente. Aproveite suas férias aqui, mas lembre-se, quando eu sou amante desta casa, as coisas serão muito diferentes. Antes que Eduarda pudesse responder, Augusto voltou, mudou recentemente. Pronto, ele disse, embora não pareça feliz com isso. Perfeito, Camila ronronou, levando o braço possessivamente. Não espere o jantar para nós, Eduarda. Essas discussões no casamento podem continuar por horas. Quando saíram, Augusto olhou de volta para Eduarda com um olhar apologético. Então a porta se fechou e ela estava sozinha. Eduarda afundou em uma cadeira, sentindo-se doente do estômago. Claro que Augusto estava envolvido. Homens como ele, kind, bonito, bem-sucedido, não ficaram solteiros. E é claro que sua noiva era linda, rica e perfeita. Ela pressionou as mãos no rosto, tentando não chorar. Ela foi uma tola ao pensar que havia encontrado segurança aqui. Esta não era a casa dela, e Augusto não era ela. Nada. Ele era apenas um estranho que havia oferecido abrigo temporário a uma mulher necessitada. Amanhã, ela decidiu, ela iria embora. Ela não sabia para onde iria, mas não podia ficar. Aqui, causando problemas entre Augusto e sua futura esposa. Ela encontrou outra pequena cidade, em algum lugar que poderia começar fresco, em algum lugar que realmente pertencia. Mas enquanto olhava em volta para a casa de fazenda quente e acolhedora, ela não pôde deixar de desejar que esse lugar estivesse aqui. Eduarda passou a tarde embalando seus poucos pertences. Não havia sentido em ficar onde ela não era desejada. As palavras de Camila continuaram ecoando em sua mente. Augusto é meu. Claro que ele era. Um homem como Augusto, kind, estável, com sua própria fazenda, não estaria interessada em uma mulher grávida e sem emprego, sem nada a oferecer. Ela acabara de fechar sua pequena mala quando ouviu o caminhão de Augusto retornar. Olhando para o relógio, ela ficou surpresa ao ver que eram apenas 4 da tarde. Camila não dissesse que o almoço levaria horas. Os passos se aproximaram da porta, seguidos por uma batida suave. Eduarda, podemos conversar? Ela abriu a porta para encontrar Augusto parado, parecendo perturbado. Seus olhos foram imediatamente para a mala lotada. Você está saindo? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Acho que é melhor, disse ela, tentando manter a voz firme. Sua noiva deixou claro que não sou bem, vindo aqui. Augusto passou a mão pelos cabelos, suspirando profundamente. Camila não deveria ter falado com você dessa maneira. Sinto muito. Não se desculpe. É a sua casa, sua vida. Estou apenas passando. Isso não é... Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Camila e eu não estamos noivos. Não oficialmente. Eduarda levantou uma sobrancelha. Ela parece pensar que você é. O pai dela e meu pai organizaram coisas anos atrás. Uma fusão de nossas famílias e empresas. É o que eles queriam, não o que eu escolhi. Ele looked em suas mãos. Eu tenho tentado encontrar uma maneira de terminar, mas o pai dela é meu maior fornecedor.
Se eu quebrar as coisas com Camila, você pode perder sua fazenda. Eduarda terminou para ele. Ele assentiu, seus olhos encontrando os dela. Mas isso não significa que você tenha que sair. Por favor, fique, pelo menos até descobrir seu próximo passo. Algo em seu olhar fez seu coração bater mais rápido. Havia sinceridade lá e algo mais, algo que a fez querer acreditar nele. Tem certeza? Ela perguntou. Absolutamente, ele disse com firmeza. Esta é a minha casa, e eu decido quem fica aqui. Lentamente, ela assentiu. Ok, vou ficar um pouco mais. O alívio caiu sobre o rosto. Bom, isso é bom. Ele sorriu e Eduarda não pôde deixar de sorrir de volta. Agora que tal o jantar? Parei no mercado de Maria e peguei legumes frescos para um ensopado. Eles cozinharam juntos naquela noite, movendo-se pela cozinha em sincronia confortável. Augusto contou a ela sobre sua infância na fazenda, sobre seu avô Severo que construiu o lugar do nada, e sobre seu pai que se importava mais com o status social do que a agricultura. Meu pai queria ser importante, explicou ele quando corta as cenouras. Ele pensou que me casar para Camila finalmente daria a ele o respeito que ele ansiava. Quando ele morreu, o pai dela, Ferreira, ficou claro que ele esperava que nosso acordo continuasse. E o que você quer? Eduarda perguntou suavemente. As mãos de Augusto param. Eu quero paz. Uma vida simples. Alguém para compartilhar com quem ama essa terra tanto quanto eu. Os olhos dele encontraram os dela. Alguém real. O momento permaneceu, entre eles cheio de possibilidades tácitas. Então o cronômetro no fogão zumbiu, quebrando o feitiço. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda de trás novamente, assistindo vaga. Lumes dançando na escuridão de reuniões. Amanhã, disse Augusto, eu preciso verificar os campos do sul. Você gostaria de vir? Eu poderia mostrar a você toda a fazenda. Eu gostaria disso, disse Eduarda, surpreso com o quanto ela quis dizer isso. Naquela noite, deitada na cama, ela colocou as mãos na barriga em crescimento. O que você acha, pequeno? Ela sussurrou. Devemos confiar nele. Como se fosse uma resposta. Ela sentiu aquela gentil vibrar novamente, mais forte desta vez. Um pé minúsculo ou mão empurrando contra a palma da mão. Pela primeira vez desde que soube que estava grávida, Eduarda sentiu uma onda de pura alegria. Na manhã seguinte, surgiu claro e bonito. Após o café da manhã, Augusto levou Eduarda a seu caminhão para a turnê pela fazenda. Ele dirigiu lentamente por estradas de terra que enlouquecem através de campos de milho, soja e trigo. Ele falou com paixão por suas colheitas, sobre os métodos orgânicos que estava apresentando e sobre seus planos para o futuro. Meu pai achou que maior foi sempre melhor, explicou ele. Ele queria competir com as fazendas industriais, mas acredito em qualidade sobre quantidade. Crescer alimentos que são bons para as pessoas e boas para a terra. Isso é admirável, disse Eduarda, realmente impressionado. Deve ser difícil ir contra o que seu pai queria. Era a fazenda dele, mas agora é minha, disse Augusto simplesmente. Todos nós temos que encontrar o nosso próprio caminho. Ele parou o caminhão no topo de uma colina suave. A partir daí, eles podiam ver toda a propriedade, os campos, o pomar, a fazenda à distância. É lindo, disse Eduarda, aprendendo à vista. Este é o meu lugar favorito, admitiu Augusto. Sempre que preciso pensar, eu venho aqui. Eles saíram do caminhão e sentaram-se em um tronco caído. Uma brisa quente enferrujou a grama alta ao seu redor. E você? Augusto perguntou. Conte-me sobre sua vida antes... Tudo isso. Eduarda respirou fundo. Não há muito o que contar. Eu cresci na cidade. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 18 anos. Eu me coloquei na faculdade estudando contabilidade. Consegui um emprego em uma boa empresa. Matt Roberto, o pai do bebê, em uma função de trabalho. Ele era encantador, bem-sucedido. Ela suspirou. Eu pensei que tínhamos um futuro juntos. Sua perda, disse Augusto em silêncio. O quê? Eu disse que é a perda dele, repetiu Augusto, seus olhos encontrando os dela. Qualquer homem que afaste-se de seu filho, de você, ele é um tolo. Eduarda sentiu lágrimas brotando.
Você nem me conhece. Eu sei o suficiente, disse ele. Eu sei que você é forte, inteligente. Corra o suficiente para começar a algum lugar novo. E eu sei que o bebê tem sorte de tê-lo como mãe. Uma lágrima escorregou pela bochecha. Obrigado, ela sussurrou. Augusto estendeu a mão hesitante, como se pedisse permissão, depois enxugou suavemente a lágrima com o polegar. O toque foi breve, mas eletrizante. Vamos lá, disse ele de pé e oferecendo a mão. Há mais para ver. Quando eles voltaram à fazenda para o almoço, Eduarda sentiu que conheceu Augusto há anos, não dias. Havia uma facilidade entre eles que ela nunca havia experimentado com mais ninguém, nem mesmo Roberto. Quando eles chegaram à casa, Eduarda notou outro veículo estacionado na garagem, um sedã pequeno e sensível. Você está esperando alguém? Ela perguntou. Augusto franziu a testa. Não, mas esse é o carro da doutora Helena. Ela é a médica da cidade. Eles encontraram a doutora Helena esperando à varanda da frente, uma mulher de 50 anos com cabelos de sal e pimenta e olhos gentis por trás de óculos práticos. Augusto, disse ela de pé quando se aproximaram. Espero que você não se importe que eu parasse. Maria no mercado mencionou que você tinha um convidado que pode precisar dos meus serviços. Seus olhos se mudaram para a barriga de Eduarda. Notícias viajam rápido, disse Augusto com um sorriso triste. Doutora Helena deu de ombros. Cidade pequena, você sabe como é. Ela estendeu a mão para Eduarda. Eu sou Helena Oliveira, o único médico de Vale Verde. Eduarda Santos, ela respondeu apertando a mão do médico. Prazer em conhecê-lo. Eu administro uma clínica na cidade, explicou Helena. Se você precisar de cuidados pré-natais, ficaria feliz em ajudar. Sem pressão, é claro. Eduarda sentiu uma onda de alívio. Ela estava preocupada em encontrar cuidados médicos. Eu apreciaria muito isso. Tem sido difícil consultar um médico recentemente. Os olhos do Dr. Helena estavam entendendo. Por que você não vem amanhã de manhã, por volta das 10? Vamos fazer um check-up completo. Eu vou te levar, Augusto ofereceu imediatamente. Perfeito, disse Helena com um sorriso. E não se preocupe com o pagamento. Podemos descobrir algo. Depois que o médico saiu, Eduarda virou-se para Augusto. Todo mundo aqui é tão gentil? Nem todo mundo, ele alertou, mas as pessoas boas superam os outros. Na manhã seguinte, fiel à sua palavra, Augusto levou Eduarda à clínica do Dr. Helena, um pequeno edifício bem guardado na rua principal de Vale Verde. Ele insistiu em esperar na área de recepção durante a consulta. A doutora Helena foi completa e gentil. Ela fez a história de Eduarda, realizou um exame e até fez um ultrassom portátil. Aí está o seu bebê, disse ela, virando a tela para que Eduarda pudesse ver a pequena figura. Tudo parece perfeito. Batimento cardíaco forte, bom tamanho, por 18 semanas. Eduarda olhou para a tela hipnotizada. Esse é realmente meu bebê? Com certeza é, disse Helena com um sorriso. Você gostaria de saber o sexo? Eduarda hesitou e depois assentiu. É uma garota, disse o médico. Parabéns. Uma garota, repetiu Eduarda, lágrimas enchendo os olhos. Estou tendo uma filha. Quando o exame foi concluído, a doutora Helena entregou a Eduarda uma imagem impressa do ultrassom. Para o livro do bebê, disse ela. Agora, você gostaria de convidar Augusto para ver? Alguns pais gostam de... Ela parou parecendo envergonhada. Sinto muito, eu não deveria assumir. Está tudo bem, disse Eduarda rapidamente. Augusto não é o pai. Ele é apenas... Ela fez uma pausa, sem saber como descrever o que Augusto era para ela. Um amigo. Mas sim, gostaria que ele visse. Se estiver tudo bem. Augusto entrou na sala de exames com uma mistura de hesitação e curiosidade. Quando a doutora Helena mostrou-lhe a imagem do ultrassom, seu rosto se transformou com admiração. Esse é o bebê? Ele perguntou, sua voz cheia de admiração. Que é ela? Disse Eduarda. É uma garota. Uma garota, ele repetiu, seus olhos brilhando. Ela é linda. A doutora Helena os observou com um sorriso conhecedor. Tudo parece ótimo, Eduarda. Quero vê-lo novamente em 4 semanas. Então, honre-se, você tiver alguma preocupação. Ao deixar a clínica,
Eduarda se sentiu mais leve do que em meses. Ela tinha uma menina saudável crescendo dentro dela. Ela encontrou cuidados médicos e ela tinha Augusto ao seu lado, olhando para ela com tanta calor que fez seu coração doer. Devemos comemorar, disse ele, enquanto voltavam para o caminhão. Que tal o almoço no Café de Rosa? Melhores empanadas em 3 municípios. O Café de Rosa era um restaurante encantador, com toalhas de mesa quadradas e serviço amigável. A própria Rosa, uma mulher redonda com uma risada em expansão, venceu para receber a ordem deles. Augusto. Pereira? Ela exclamou. 2 vezes em uma semana. A que devemos o prazer? Ocasião especial, Rosa, disse ele sorrindo. Estamos comemorando. Os olhos de Rosa se mudaram para Eduarda, depois para a barriga, depois de volta a Augusto. Suas sobrancelhas se levantaram questionadoramente. Este é meu amigo Eduarda, explicou Augusto. Ela acabou de ter seu primeiro ultrassom. É uma garota. Uma menina. Rosa bateu palmas. Notícias maravilhosas. O almoço está em casa. Isso não é necessário, Eduarda começou. Bobagem, interrompeu Rosa. Em Vale Verde celebramos uma nova vida. É tradição. Ela piscou em Augusto. E já era hora de tivermos boas notícias. Por aqui. Depois que Rosa saiu para pegar suas bebidas, Eduarda se inclinou sobre a mesa. As pessoas pensam... Elas estão assumindo que o bebê é seu? Augusto parecia desconfortável. Provavelmente. As pessoas falam. Isso o incomoda? Ela pensou nisso por um momento. Eu não sei, isso te incomoda? Seus olhos encontraram os dela, sérios e sinceros. Não, isso não me incomoda nada. O momento foi interrompido pela porta do café batendo aberta. Camila ficou lá, seu rosto corado de raiva. Atrás dela havia um homem mais velho com cabelos cinza-aço e olhos frios, um homem que irradiava poder e autoridade. Lá está você, disse Camila, andando em direção à mesa deles. Eu tenho procurado tudo para você. Camila, disse Augusto em pé. O que está errado? O que está errado? Ela repetiu, sua voz subindo. O que há de errado é que meu noivo está desfilando pela cidade com outra mulher. Ela voltou o olhar para Eduarda. E não apenas qualquer mulher, grávida. O homem mais velho deu um passo à frente. Augusto, disse ele, sua voz como ice. Talvez você queira explicar o que está acontecendo. Sebastian, Augusto reconheceu com um aceno duro. Isso é Eduarda Santos. Ela está hospedada temporariamente na fazenda. Eu estava apenas ajudando-a a se estabelecer em Vale Verde. Ao levá-la para almoçar, para Rosa, Camila exigiu. Esse é o nosso lugar, Augusto. Todo o café ficou em silêncio, todo mundo assistindo ao drama se desenrolar. Camila, por favor, disse Augusto em silêncio. Você está fazendo uma cena. Estou fazendo uma cena? Ela riu amargamente. Você é aquele com as mãos em toda a sua mão em público. Isso não é verdade, disse Eduarda, encontrando sua voz. Augusto não passou de um cavalheiro. Sebastian Ferreira virou seu olhar frio em Eduarda. Mulher jovem, não sei quem você é ou o que você acha que está fazendo, mas Augusto está noivo da minha filha. Eles têm sido desde que eram adolescentes. Isso não é exatamente... Augusto começou. Não agora. Sebastian o interrompeu. Vamos discutir isso em particular. Ele se virou para a filha. Camila, espere no carro. Augusto e eu precisamos conversar sobre negócios. Camila atirou em um último olhar veneno para Eduarda antes de sair. Sebastian gesticulou para uma mesa no canto, e Augusto o seguiu com relutância. Eduarda sentou-se sozinha, ciente dos olhares e sussurros ao seu redor. Era exatamente isso que ela estava tentando escapar. Julgamento, fofoca, humilhação. Ela pensou em sair, mas para onde iria? Ela nem tinha as chaves do caminhão. Do outro lado da sala, ela podia ver Sebastian conversando atentamente com Augusto, seu rosto severo e intransigente. Os ombros de Augusto estavam tensos, sua expressão ficando mais perturbada a cada momento. Finalmente, os homens ficaram. Sebastian saiu sem olhar para trás. Augusto voltou a Eduarda, seu rosto sombrio. Sinto muito por isso, disse ele sentado pesadamente. O que ele disse para você? Ela perguntou. Augusto passou a mão pelo cabelo.
Sebastian fornece a maioria das sementes e equipamentos para minha fazenda. Ele apenas deixou claro que, se eu não lidar com essa situação, ele cancelará nossos contratos. Ele suspirou. Sem esses suprimentos, eu poderia perder tudo. Por lidar com essa situação, ele me quer dizer, não é? Eduarda disse calmamente. Augusto assentiu com relutância. Ele quer que você tenha desaparecido até o final da semana. Eduarda se sentiu doente. Mais uma vez, ela estava sendo expulsa, tratada como um problema a ser resolvido. Eu entendo, disse ela, tentando manter a voz firme. Vou sair amanhã. Não, disse Augusto firmemente, surpreendendo. Ah, isso não está acontecendo, mas sua fazenda é meu, disse ele. Sua mandíbula se fixou teimosamente. Sebastian Ferreira não pode ditar quem fica em minha casa. Augusto, seja razoável, implorou Eduarda. Você pode perder tudo, não valeu isso. Ele estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dela. Sim, você é. A condenação em sua voz a deixou sem fôlego. Vou encontrar outro fornecedor. Vou descobrir algo. Por quê? Ela perguntou, genuinamente confusa. Por que você arriscaria tanto por alguém que você mal conhece? Os olhos de Augusto seguraram os dela. Porque às vezes você sabe quando algo está certo, e isso, você está aqui, parece certo. O coração de Eduarda bateu no peito. Ninguém jamais se levantou para ela assim antes. Ninguém jamais a fez se sentir tão valorizada. Agora, disse Augusto, forçando um sorriso, vamos pedir essas empanadas. Ainda temos algo para comemorar, lembra? Quando eles deixaram o de rosa, todo o incidente parecia quase sonhado para Eduarda. Augusto realmente desafiou Sebastian Ferreira. Para ela, ele realmente a escolheu sobre seus interesses comerciais, sobre Camila? Enquanto voltavam para a fazenda, Augusto ficou incomumente quieto. Eduarda assistiu seu perfil, imaginando o que ele estava pensando. Eu quis dizer o que disse, lá, disse ele finalmente, como se estivesse lendo seus pensamentos. Eu não quero que você saia. Não quero causar problemas para você, disse ela. Você não é quem causa problemas, ele respondeu. Sebastian e Camila, eles estão tentando me controlar, assim como meu pai. Talvez seja a hora de eu me defender. Ele olhou para ela. Pelo que eu quero. E o que você quer, Augusto? Ela perguntou suavemente. Ele puxou o caminhão para o lado da estrada e virou-se para encará-la. Eu quero ajudá-lo, Eduarda. Eu quero estar lá para você e sua filha. Eu quero... Ele hesitou e depois estendeu a mão para tocar sua bochecha gentilmente. Eu quero ver onde isso vai. A respiração de Eduarda presa. Ela sabia que deveria ser cautelosa. Ela confiou em Roberto e ele a abandonou no primeiro sinal de problema. Mas algo sobre Augusto era diferente. Seus olhos eram honestos, seu toque gentil. Estou com medo, ela admitiu. A última vez que confiei em alguém, eu não sou ele, disse Augusto com firmeza. Eu nunca abandonaria você ou seu bebê. Você não pode prometer isso, ela sussurrou. Sim, eu posso, disse ele. E eu faço. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou para a frente e a beijou. Um beijo suave e doce que enviou calor se espalhando por todo o corpo. Quando ele se afastou, seus olhos estavam questionando, buscando a aprovação dela. Eduarda respondeu inclinando-se e beijando-o novamente, mais profundamente desta vez. Parecia certo. Como voltar para casa depois de uma longa jornada. Quando eles finalmente se separaram, Augusto estava sorrindo. Um sorriso genuíno e alegre que iluminava todo o seu rosto. Vamos para casa, disse ele, Lar. A palavra nunca parecia tão doce. Mas enquanto dirigiam o resto do caminho para a fazenda, Eduarda não conseguiu abalar uma sensação de desconforto. Sebastian Ferreira não parecia um homem que desistiu facilmente. E Camila, a fúria em seus olhos era real. Augusto pode acreditar que eles poderiam desafiar os Ferreiras e viver felizes para sempre. Mas Eduarda sabia melhor. A verdadeira batalha estava apenas começando. Quando chegaram à casa da fazenda, o telefone de Augusto estava tocando. Ele respondeu na cozinha enquanto Eduarda se refrescou. Ela estava prestes a se juntar a ele quando ouviu sua voz levantada.
Isso não é justo, Sebastian. Não, eu não vou. Você não pode fazer isso. Ela parou no corredor ouvindo. Você está falando sobre meu sustento. Eu preciso desses suprimentos. Não, eu entendo, mas... A voz de Augusto parecia desesperada agora. Tudo bem. Vou pensar sobre isso. Apenas me dê alguns dias. Quando ela entrou na cozinha, Augusto estava sentado à mesa com a cabeça nas mãos dele. O que aconteceu? Ela perguntou, embora já soubesse. Ele olhou para cima, sua expressão angustiada. Sebastian cancelou todos os nossos contratos. Ele está chamando os empréstimos que meu pai retirou. Empréstimos que eu nem sabia que existiam. Ele respirou fundo. Se eu não os pagar em 30 dias, vou perder a fazenda. Por causa de mim, disse Eduarda, seu coração afundando. Não, disse Augusto com firmeza, porque Sebastian Ferreira é um homem controlador e vingativo que não suporta não conseguir o que quer. Ele pegou a mão dela. Isso não é sua culpa. O que você vai fazer? Augusto apertou a mão dela. Lute. Vou lutar pela minha fazenda. E por nós. Quando ele a puxou para os braços, Eduarda queria desesperadamente acreditar nele. Mas ela não conseguiu abalar a sensação de que havia trazido esse problema sobre ele. Assim como havia trazido problemas a todos que tentaram ajudá-la naquela noite. Enquanto Augusto dormia ao lado dela, ela tomou uma decisão. Ela não o deixou perder tudo por causa dela. Ela não seria responsável por destruir sua vida, assim como Roberto a havia acusado de tentar destruir o dele. Ela deixaria Vale Verde. Ela encontraria outro lugar para começar de novo. Em algum lugar, Augusto poderia esquecer lá e fazer as pazes com os Ferreiras. Partaria seu coração, mas ela não teve escolha. Porque às vezes amar alguém significava deixá-lo ir. O ar da manhã estava frio quando Eduarda entrou na casa da fazenda, sua pequena mala na mão. Ela parou na porta do quarto de Augusto, ouvindo sua respiração constante. Parte dela queria entrar, ver o rosto dele uma última vez, mas ela sabia que se o fizesse, poderia perder a determinação. Em vez disso, ela deixou uma carta na mesa da cozinha. Nele, ela agradeceu por sua bondade e explicou que não poderia ser responsável por ele perder sua fazenda. Ela não contou a ele para onde estava indo, parte porque não se conhecia e em parte porque temia que ele pudesse seguir lá a caminhada até a estação de ônibus. Levou quase 1 hora. O sol estava subindo quando ela chegou ao pequeno prédio. Ninguém ainda estava lá, exceto um homem idoso varrendo o chão. Manhã, senhorita, ele a cumprimentou. Você está acordado cedo. Quando o primeiro ônibus sai? Ela perguntou-lhe. Verificou uma programação esfarrapada na parede. 9 horas para Riverside. São cerca de 80 quilômetros a leste daqui. Eduarda assentiu. Riverside faria. Ela nunca esteve lá, mas tinha que ser grande o suficiente para encontrar um emprego, um lugar para morar. Ela comprou uma passagem com parte do dinheiro que Augusto insistiu em dar a ela, por ajudar nos livros da fazenda. Enquanto esperava no mesmo banco de madeira onde Augusto a encontrou, colocou a mão na barriga. Somos só você e eu agora. Pequena, ela sussurrou, mas ficaremos bem. Ela pensou em Augusto acordar encontrando sua carta. Ele ficaria com raiva, aliviado. Ele voltaria para Camila, fazia as pazes com Sebastian, salvaria sua fazenda. Ela esperava que sim. Ele merecia felicidade, segurança, coisas que ela não podia dar a ele. A estação começou a se encher de pessoas quando as 9 horas se aproximavam. Eduarda manteve a cabeça baixa, com medo de que alguém a reconheça e diga a Augusto para onde ela havia ido. O ônibus parou, chiando e gemendo. Ela se levantou, pegou a mala. Eduarda. Ela congelou. Essa voz. Ela conhecia essa voz. Virando, devagar ela viu Augusto correndo em sua direção, seu rosto corado, a letra agarrada na mão dele. O que você está fazendo? Ele exigiu quando a alcançou, respirando com força pela corrida. O que precisa ser feito? Disse ela, tentando manter a voz firme. Não vou deixar você perder sua fazenda por causa de mim. Então você iria desaparecer, sem sequer se despedir? O URT em seus olhos estava quase mais do que ela podia suportar. Parecia mais fácil assim, disse ela fracamente. Mais fácil? Ele repetiu. Como é mais fácil acordar e encontrar você? Ler isso?
Ele levantou a carta. Nada sobre isso é fácil, Eduarda. Sinto muito, ela sussurrou. Mas Sebastian deixou claro. Não me importo com o que Sebastian Ferreira diz ou quer, interrompeu Augusto. Esta é a minha vida, não a dele. Mas sua fazenda é apenas terra e edifícios, disse ele firmemente. É importante para mim, sim, mas não tanto quanto... Ele parou como se tivesse medo de dizer as palavras. Tudo a bordo de Riverside. O motorista do ônibus ligou. Eduarda olhou para o ônibus depois de volta a Augusto. Eu tenho que ir, disse ela, embora as palavras parecessem pedras na boca. Não, você não, ele insistiu. Volte comigo, vamos descobrir isso juntos. Como? Ela perguntou, lágrimas começando a cair. Sebastian vai arruinar você. Augusto se aproximou, levando sua mão livre na dele. Deixe-o tentar. Não tenho medo dele. Bem, eu sou, ela admitiu. Estou com medo do que ele fará com você. É isso que você pensa? Que eu me ressentiria. Ele balançou a cabeça. Eduarda, você não entende. Nada disso significa nada. Sem você. A buzina do ônibus soou uma explosão impaciente. Última chamada para Riverside, o motorista gritou. Eduarda olhou para os olhos de Augusto e não viu dúvidas lá, apenas determinação e outra coisa, algo que fez seu coração correr. Fique, ele disse suavemente. Por favor. Lentamente ela assentiu. Ok. O alívio caiu sobre o rosto. Ele pegou a mala dela, colocou o braço em volta dos ombros dela e a levou de volta para o caminhão dele. O que vamos fazer com Sebastian? Ela perguntou enquanto voltavam para a fazenda. Eu tenho uma ideia sobre isso, disse Augusto. Eu estive acordado a noite toda pensando. Há alguém que precisamos ver. Em vez de se voltar para a fazenda, Augusto dirigiu para a cidade. Ele estacionou em frente a um pequeno prédio com uma placa que dizia Vale Verde Gazette, servindo nossa comunidade desde 1902. O jornal? Eduarda perguntou confuso. Não é apenas qualquer jornal, explicou Augusto. Helena Martinez é a editora. Ela está tentando expor as práticas comerciais de Sebastian há anos, mas nunca teve ninguém disposto a disputar o disco. E agora ela faz? Eduarda adivinhou. Augusto assentiu sombriamente. Sebastian não apenas me ameaçou. Ele fez o mesmo com metade dos agricultores do condado. A maioria tem muito medo de falar, mas não estou mais. Dentro do escritório do jornal, eles conheceram Helena, uma mulher de olhos afiados na casa dos 40 com estrias de cinza em seus cabelos escuros. Ela ouviu atentamente enquanto Augusto explicava a situação. Então ele está chamando os empréstimos de seu pai como punição por não se casarem com a filha? Helena perguntou, rabiscando. Notas. E por estar comigo, acrescentou Eduarda suavemente. Os olhos de Helena se suavizaram quando se mudaram para a barriga grávida de Eduarda. Quão longe você está, querida? Quase 5 meses, respondeu Eduarda. Helena assentiu pensativamente. E Sebastian sabe que você está grávida? Sim, confirmou Augusto. Ele e Camila nos pegaram almoçando no Rosas ontem após a consulta médica de Eduarda. Interessante, Helena murmurou. Portanto, ele não está apenas intimidando um fazendeiro. Ele está ameaçando a segurança habitacional de uma mulher grávida. Ela olhou para Augusto. E você está disposto a entrar no disco com tudo isso? Sim, disse Augusto sem hesitar. E acho que posso fazer com que outras pessoas falem também. Marco Oliveira por um. Sebastian o está espremido há anos. Isso pode ser arriscado, se alertou Helena. Sebastian tem muito poder nesta cidade. Eu sei, disse Augusto. Mas alguém tem que enfrentá-lo. Helena sorriu. Um sorriso feroz e determinado. Bem, então, vamos começar. A semana seguinte foi um turbilhão de atividades. Augusto passou seus dias trabalhando na fazenda e suas noites conversando com outros agricultores, convencendo-os a compartilhar suas histórias com Helena. Para surpresa de Eduarda, muitos concordaram. Parecia Sebastian Ferreira fez muitos inimigos ao longo dos anos. Pessoas que estavam apenas esperando alguém corajoso o suficiente para liderar o caminho. Eduarda ajudou a organizar os registros financeiros da fazenda, criando uma clara trilha de papel dos preços injustos de Sebastian
e termos de contrato punitivo. Suas habilidades contábeis se mostraram inestimáveis quando construíram seu caso. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda passando por documentos, Augusto olhou para ela com admiração. "Você é incrível", disse ele. "Não sei como teria feito isso sem você." Ela sorriu, sentindo um brilho quente de orgulho. "Fazemos uma boa equipe." "Sim, nós", ele concordou, pegando a mão dela. "Como você está se sentindo? É todo esse estresse para você e para o bebê?" "Estamos bem", ela garantiu, colocando a mão livre em sua barriga em crescimento. "Ela é bastante ativa hoje, na verdade. Quer se sentir?" Augusto assentiu ansiosamente. Eduarda pegou a mão e a colocou no local onde sua filha estava chutando. Por um momento, nada aconteceu. Então, foi isso? Os olhos de Augusto se arregalaram de admiração. "Essa é ela", confirmou Eduarda, sorrindo para sua expressão. "Olá, pequeno", ele sussurrou, mantendo a mão na barriga de Eduarda. "Eu sou Augusto." O bebê chutou novamente, como se em resposta, e os dois riram. "Ela gosta de você", disse Eduarda suavemente. Augusto olhou para cima, seus olhos encontrando os dela. "Eu também gosto dela e a mãe dela." Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Era Helena. "A história acontece amanhã", ela disse quando ele respondeu. Página inicial. "Quantos agricultores foram registrados?" Augusto perguntou. 12, Helena respondeu, parecendo satisfeita. "Além disso, 3 ex-funcionários da Ferreira Agricultural Supplies. Sebastian não sabe o que está prestes a atingi-lo." Depois que ele desligou, Augusto virou-se para Eduarda com uma mistura de excitação e apreensão. "Está acontecendo. Amanhã de manhã todos em Vale Verde saberão que tipo de homem Sebastian Ferreira realmente é." "Você acha que vai ser suficiente?" ela perguntou. "Eu não sei", ele admitiu. "Mas é um começo." Eles não precisaram esperar muito pela resposta de Sebastian. Na manhã seguinte, assim que eles estavam sentados para o café da manhã, o SUV de Camila gritou na garagem. Ela invadiu a casa e bateu na porta. Augusto abriu calmamente. "Camila, como você se atreve?" Ela sibilou, agitando uma cópia do jornal na cara dele. "Meu pai está furioso. Você tem alguma ideia do que fez?" "Eu disse a verdade", disse Augusto simplesmente. Os olhos de Camila se estreitaram quando ela viu Eduarda na mesa da cozinha. "Isso é tudo por causa dela, não é? Você arruinou tudo o que construímos juntos para alguns." "E alguns grávidas ninguém." "Já é o suficiente, Camila", disse Augusto, sua voz de voz. "Eduarda não tem nada a ver com as práticas de negócios de seu pai. Essas estão com ele." "Ele está convocando uma reunião do Conselho de Emergência", alertou Camila. "Ele vai destruir você, Augusto, e quando ele terminar, quando você perde tudo, não volte rastejando para mim." "Eu não sonharia com isso", respondeu Augusto de forma friamente. O rosto de Camila corou de raiva. Ela se virou para Eduarda. "Você acha que venceu? Isso não acabou. Não por um tiro no escuro." Com isso, ela voltou para o carro e foi embora de cascalho voando. "Bem", Eduarda disse trêmula. "Isso aconteceu tão bem quanto o esperado." Augusto voltou à mesa, pegando a mão dela. "Você está bem?" Ela assentiu. "O que acontece agora?" "Agora esperamos", disse ele. E veja como Vale Verde responde. A resposta foi rápida e avassaladora. Ao meio-dia, o telefone da fazenda estava tocando constantemente. Agricultores de todo o município pediram para oferecer seu apoio. Alguns tinham suprimentos que poderiam compartilhar. Outros sabiam que os fornecedores alternativos, Augusto poderia trabalhar. Até Rosa do Café parou com uma caçarola e palavras de encorajamento. "Sebastian Ferreira tem isso por anos", declarou ela. "Meu primo perdeu sua fazenda por causa dos empréstimos desse homem. Já era hora de alguém o enfrentar." A ligação mais surpreendente veio de Luiz Ferreira, o irmão mais novo de Sebastian e o tio de Camila. "Eu tenho assistido os métodos de Sebastian há anos", disse ele a Augusto. "Eu nunca aprovei, mas era um acionista minoritário. Agora, com toda essa publicidade, o conselho está reconsiderando sua liderança. Quero me encontrar com você." Eles combinaram para encontrar Luiz no escritório de Helena no dia seguinte. Ele acabou por ser um homem atencioso nos anos 60, muito diferente de seu irmão dominador.
Eu trouxe uma proposta, disse Luiz, deslizando uma pasta pela mesa. O conselho está preparado para reestruturar todos os empréstimos que Sebastian convocou. Não apenas o seu, mas todos os 12 agricultores mencionados no artigo. Também estamos oferecendo novos contratos de suprimento a taxas de mercado justas. Augusto olhou através dos documentos e depois os passou para Eduarda. Ela revisou os termos com os olhos de seu contador. Eles parecem legítimos, confirmou ela. As taxas de juros são razoáveis e não há penalidades ocultas. Em troca, continuou Luiz, pedimos que você emita uma declaração conjunta com Suprimentos Agrícolas da Ferreira anunciando uma nova era de cooperação. Não há mais imprensa negativa. E Sebastian? Augusto perguntou. Onde ele está nisso? Luiz suspirou. Meu irmão foi removido de sua posição como CEO, aguardando uma auditoria completa das práticas da empresa. Sou CEO interino, até que o conselho selecione uma substituição permanente. Augusto e Eduarda trocaram olhares surpresos. E Camila? Eduarda perguntou, em silêncio. Minha sobrinha está compreensivelmente chateada, reconheceu Luiz. Ela foi ficar com a mãe na cidade por um tempo. Acho que alguma distância fará bem a ela. Depois que Luiz saiu, Helena se virou para eles com um sorriso. Parabéns. Você acabou de derrubar o maior valentão de Vale Verde. Não poderíamos ter feito isso sem você, disse Augusto. Helena deu de ombros. É isso que o jornalismo deve fazer. Deu uma voz ao sem voz. No caminho para casa, Augusto ficou incomumente quieto. Eduarda estudou seu perfil, imaginando o que ele estava pensando. Você está bem? Ela perguntou finalmente. Estou apenas processando tudo, disse ele. Ontem pensei em perder a fazenda. Hoje tenho empréstimos justos, novos contratos e Sebastian. Ferreira está sem poder. Ele balançou a cabeça em descrença. E é tudo por sua causa. Meu? Eduarda ficou surpresa. Eu não fiz nada. Você fez tudo, ele insistiu. Você me deu a coragem de enfrentá-lo. Você organizou os registros financeiros que provaram suas práticas predatórias. Você acreditava em mim quando eu não tinha certeza de que acreditava em mim mesmo. Ele puxou o caminhão para o lado da estrada, o mesmo local em que a beijou pela primeira vez, e se virou para encarar lá. Eduarda Santos, disse ele pegando as duas mãos nas dele. Acho que estou me apaixonando por você. Seu coração parecia parar e depois correr pela frente. Augusto, só nos conhecemos há algumas semanas. Eu sei, ele reconheceu. E talvez seja loucura, mas eu nunca me senti assim por ninguém antes. Quando você tentou sair ontem, era como se meu mundo inteiro estivesse terminando. Ele apertou suas mãos gentilmente. Eu não quero te assustar. Eu sei que você já foi ferido antes. Eu só precisava de você para saber como me sinto. Eduarda olhou em seus olhos e não viu nada além de sinceridade. Poderia ser possível. Alguém como Augusto realmente amava alguém como ela. Gráfico, sem teto, sem nada a oferecer além de si mesma. Acho que também estou me apaixonando por você, ela sussurrou. E isso me aterroriza. Ele sorriu, aquele sorriso quente e genuíno que fez seu coração vibrar. Podemos ficar aterrorizados juntos. Enquanto dirigiam o resto do caminho para casa, Eduarda se sentiu mais leve do que em meses. Pela primeira vez, desde que descobri que estava grávida, ela se permitiu imaginar um futuro verdadeiro com Augusto ao seu lado. Uma casa para a filha dela, uma família. Mas sua felicidade teve vida curta. Quando chegaram à fazenda, o telefone de Augusto tocou. Seu rosto escureceu enquanto ouvia. Quando? Ele perguntou bruscamente. Alguém está machucado? Sim, estaremos lá. O que aconteceu? Eduarda perguntou, fear gripping seu coração. Houve um incêndio no celeiro, disse ele, já girando o caminhão. Marco diz que é ruim. Eles podiam ver a fumaça a 1 milha de distância. Uma coluna grossa e preta, subindo para o céu azul. À medida que se aproximavam, as luzes piscantes dos caminhões de bombeiros apareceram. Os bombeiros estavam lutando contra o incêndio, mas estava claro que eles estavam tarde demais. O celeiro foi engolido em chamas. Marco Oliveira, um agricultor mais velho que morava na propriedade vizinha, passava por estacionar. Eu vi isso do meu lugar,
explicou ele, seu rosto sombrio. Chamado imediatamente, mas já estava fora de controle, como se alguém tivesse mergulhado o lugar na gasolina. Ou alguém fez, disse Augusto, sua voz com força. Você viu alguém? Marco hesitou. Não tenho certeza, mas pensei em ver o SUV de Camila se afastar quando o fogo começou. Eduarda ofegou. Camila? Mas seu tio disse que ela deixou a cidade. Aparentemente não, disse Augusto. Um bombeiro se aproximou deles, removendo o capacete. Contamos no celeiro, mas receio que seja uma perda total. Todo o equipamento também. The Harvester? Augusto perguntou, sua voz tensa. O trator? O bombeiro balançou a cabeça lamentavelmente. Tudo. Sinto muito. Augusto se virou, seus ombros caíram. O celeiro continha a maior parte de seus equipamentos agrícolas, equipamento que ele precisava para a próxima colheita. Eduarda se moveu para o seu lado, colocando a mão no braço. Augusto, sinto muito. Os policiais do xerife estão tratando o como possível incêndio criminoso, continuou o bombeiro. Eles estão procurando evidências, testemunhas. Diga a eles para conversarem com Marco, disse Augusto. Ele viu o veículo de Camila Ferreira. O bombeiro assentiu e se afastou. Augusto ficou olhando para o celeiro em chamas, sua expressão ilegível. O que você vai fazer agora? Eduarda perguntou suavemente. Reconstrua, disse ele, sua voz firme, apesar da devastação em seus olhos. É apenas um celeiro, Eduarda. Apenas equipamentos, pode ser substituído. Mas a colheita será desafiador, ele reconheceu. Mas vamos gerenciar. A comunidade ajudará. É isso que Vale Verde faz. Nós nos ajudamos, como se para provar. Seu argumento. Marco se aproximou deles novamente, desta vez com vários outros agricultores. Augusto, disse ele, estamos conversando. Todos temos equipamentos que podemos emprestá-lo. Entre nós podemos colher seus campos. Nós cuidamos de nossa própria, acrescentou o outro fazendeiro. Você defendeu todos nós contra Sebastian. Agora é a nossa vez de ficar com você. Lágrimas brotaram nos olhos de Eduarda, como fazendeiro depois que o fazendeiro se apresentou, oferecendo ajuda, equipamento, mão de obra. Era isso que uma comunidade deveria ser. As pessoas se apoiavam em tempos de necessidade. À noite, o fogo estava fora, deixando apenas as ruínas fumegantes do celeiro. Augusto e Eduarda estavam sentados na varanda da fazenda, exaustos e manchados, de fuligem, mas não derrotados. Não acredito que Camila faria isso, disse Eduarda, ainda chocado com os eventos do dia. Eu posso, respondeu Augusto tristemente. Ela nunca conseguiu lidar com não conseguir o que quer e odeia perder mais do que qualquer coisa. Você acha que o xerife vai prendê-la? Talvez, se eles podem provar que era ela. Ele suspirou profundamente. Parte de mim espera que eles não. A família Ferreira sofreu escândalo público suficiente. Eduarda estudou o rosto na luz desbotada. Você é um homem incrivelmente perdoador, Augusto Pereira. Ele sorriu cansado. Não perdoando, apenas cansado da luta. O xerife Mendes chegou quando o sol estava se pondo. Ele era um homem sério, com um bigode grosso e olhos cansados do mundo. Encontramos uma lata de gás perto da cena, disse ele. Há faixas de pneus que combinam com o veículo de Ferreira. Estamos trazendo-a para interrogatório. Augusto assentiu, sua expressão sombria. Obrigado, xerife. Depois que o xerife saiu, Eduarda se aproximou de Augusto no balanço da varanda, apoiando a cabeça no ombro dele. Que dia, ela murmurou. Não é exatamente o que eu havia planejado quando disse que estava me apaixonando por você, disse ele, com tristeza. Apesar de tudo, ela riu. Alguma coisa vai conforme o plano? Não está na minha experiência NCE. Ele admitiu, colocando o braço em volta dela. Eles ficaram em silêncio por um tempo, assistindo as estrelas aparecerem uma a uma. Eu quis dizer o que disse anteriormente, disse Augusto finalmente. Antes de tudo isso, estou me apaixonando por você, Eduarda. E nem mesmo Camila Ferreira e suas partidas podem mudar isso. Eduarda virou o rosto para o dele. Eu também te amo, Augusto. Acho que tenho desde o primeiro dia quando você ofereceu água a um estranho em um banco. Ele a beijou então. Um beijo suave e gentil que realizou promessas do futuro. Mais tarde naquela noite, enquanto eles estavam juntos em sua cama,
Eduarda sentiu o bebê chutar, mais forte do que nunca. Ela guiou a mão de Augusto ao local. Ela está mal. Humorada hoje à noite, disse ele com um sorriso. Ela está dançando, corrigiu Eduarda. Celebrando. Celebrando o quê? Encontrar em casa, disse Eduarda suavemente. Assim como sua mãe. Na manhã seguinte, Eduarda acordou para encontrar o lado da cama de Augusto vazio. Uma nota em seu travesseiro dizia: foi para se encontrar com o avaliador de seguros. Volto em breve, eu te amo. Essas últimas 3 palavras a fizeram sorrir. Ela tomou banho e se vestiu. Depois desceu as escadas para fazer o café da manhã. Ela estava apenas derramando o café quando uma batida chegou à porta. Esperando a doutora Helena para seu check-up programado, Eduarda abriu a porta com um sorriso que desapareceu rapidamente. De pé na varanda, era uma mulher alta e elegante que ela nunca tinha visto antes. A mulher estava vestida de maneira dispensada, com cabelos perfeitamente estilizados e características familiares que fizeram o coração de Eduarda afundar. Você é Eduarda Santos? A mulher perguntou seu tom legal, mas não hostis. Sim, Eduarda respondeu cautelosamente. E você é? Victória Ferreira, esposa de Sebastian, mãe de Camila. Os olhos da mulher se mudaram para a barriga de Eduarda e depois de volta para o rosto dela. Posso entrar? Precisamos conversar. Relutantemente, Eduarda se afastou. Augusto não está aqui. Eu sei, interrompeu Victória. Eu esperei até que ele saiu. Essa conversa precisa estar entre nós, mulheres. Eduarda a levou à cozinha, edifício de ansiedade no peito. Você gostaria de café? Não, obrigado, recusou Victória, sentando-se à mesa. Ela estudou Eduarda com olhos calculadores. Então você é a mulher que causou todo esse problema. Eu não fiz. Victória levantou a mão. Não estou aqui para atribuir a culpa. O que está feito é feito. Sebastian perdeu sua posição. Camila está enfrentando acusações criminais por incêndio criminoso. Nosso nome de família está sendo arrastado pela lama. Ela suspirou. Mas eu sou uma mulher prática, senhora Santos. Acredito em soluções, não recriminações. Que tipo de solução? Eduarda perguntou cautelosamente. Victória abriu sua bolsa de grife e removeu um talão de cheques. Um financeiro. Quanto seria preciso para você deixar Vale Verde? Deixar Augusto Pereira e nunca mais voltar? Eduarda olhou para ela atordoado. Você quer me pagar? Quero terminar essa situação antes que mais alguém se machuque, corrigiu Victória. Meu marido estava errado em ameaçar a fazenda de Augusto. Minha filha estava errada em queimar seu celeiro. Mas você e eu sabemos que esse relacionamento entre você e Augusto não pode durar. Por que não? Eduarda exigiu. A expressão de Victória suavizou um pouco. Porque você está carregando o filho de outro homem. Porque você se conhece há menos de um mês. Porque essa paixão nasceu em crise, e essas coisas raramente sobrevivem em tempos mais calmos. Ela bateu em seu talão de cheques. Nomeie seu preço, o suficiente para começar fresco em outro. Calugar, o suficiente para provar seu filho. Eduarda sentiu raiva subindo dentro dela. Não estou à venda, a senhora Ferreira, e nem meus sentimentos por Augusto. Todo mundo tem um preço, insistiu Victória. Pense no seu bebê. Pense na segurança que esse dinheiro poderia oferecer. A única segurança que minha filha precisa é de amor, disse Eduarda com firmeza. E ela tem isso aqui com Augusto, com mim. Victória a estudou por um longo momento. Você realmente o ama, não é? Com todo o meu coração, confirmou Eduarda. Um sorriso triste cruzou o rosto de Victória. Eu amei Sebastian assim uma vez. Acreditava completamente nele. Ela suspirou. Tenha cuidado, minha querida. O amor pode cegar nós para realidades duras. E que realidade estou perdendo? Eduarda perguntou. Esse Vale Verde é uma cidade pequena com uma longa memória, disse Victória. Que as pessoas sempre o vejam como o estranho que entrou entre Augusto e Camila. Que seu filho sempre será aquele cujo pai não a queria. As palavras cruéis atingiram Eduarda como golpes físicos. Sua mão se moveu protetora para a barriga. Os olhos de Victória seguiram o movimento. Sua expressão mudou, tornando-se quase gentil. Não digo essas coisas para te machucar.
Eu as digo porque morei em Vale Verde toda a minha vida. Eu sei como funciona. Talvez seja a hora das coisas mudarem, disse uma voz da porta. Ambas as mulheres se viraram para ver Augusto parado ali, seu rosto apertado de raiva. Há quanto tempo você está lá? Victoria perguntou, fechando seu talão de cheques. Por tempo suficiente, ele respondeu friamente. Por tempo suficiente para ouvir. Você tentar subornar a mulher que eu amo para me deixar. Eu estava tentando ser prático. Victoria se defendeu. Poupar a todos mais dor. A única dor aqui está vindo de você e de sua família, disse Augusto. Primeiro Sebastian, então Camila, agora você. Quando você vai entender, Ferreiras? Você não pode controlar tudo e todos. Victoria ficou, reunindo sua dignidade ao seu redor como uma capa. Vejo que não há raciocínio com nenhum de vocês. Espero por ambos os seus amorosos que a paixão dura. Ela se moveu em direção à porta e depois parou. E Eduarda, apesar do que você pode pensar, desejo-lhe bem com seu bebê. Nenhuma criança deve sofrer com os erros de seus pais. Depois que ela saiu, Augusto correu para o lado de Eduarda. Você está bem? O que mais ela disse para você? Nada que importa, Eduarda garantiu a ele. Embora as palavras de Victoria sobre a longa memória de Vale Verde ainda ecoassem em sua mente. Augusto a puxou para os braços dele. Sinto muito que você teve que encará-la sozinha. Está tudo bem, disse ela, descansando a cabeça no peito dele. Eu lhe dei. Sim, você fez. Ele concordou, orgulho de sua voz. Você era magnífico. Não estou à venda. Ele citou com um sorriso. Eduarda olhou para ele. Você não acha que ela está certa, não é? Sobre nós não duradouros? Não, ele disse com firmeza. Victoria Ferreira não sabe a primeira coisa sobre nós, sobre o que construímos juntos. E a cidade? Você acha que eles sempre me verão? Como o estranho. Aquele que terminou você e Camila. Augusto embalou o rosto dela nas mãos dele. Quem importa sabe a verdade, que Camila e eu nunca estávamos realmente juntos, não da maneira que conta. E por você ser um estranho? Ele sorriu suavemente. Você pertence aqui, Eduarda, comigo, se você quiser. Eu faço, ela sussurrou. Mais do que tudo. Ele a beijou então, um beijo cheio de promessas e certeza. Quando eles se separaram, ele descansou a testa contra a dela. Eu tenho algo para lhe perguntar, disse ele. Algo que tenho pensado há dias, mas depois de tudo o que aconteceu, não tenho certeza se o tempo está certo. Pergunte-me, ela encorajou. Augusto respirou, fundo. Você quer se casar comigo, Eduarda? Você e sua filha serão minha família? Joy a levou tão intensa que trouxe lágrimas aos seus olhos. Sim, ela disse através das lágrimas. Sim, vamos. Seu rosto se iluminou com a felicidade. Realmente, realmente. Ela confirmou com um sorriso aguado. Ele a abraçou com força, levantando-a de seus pés e girando-a ao redor. Quando ele a colocou no chão, seus olhos estavam falando sério, apesar do sorriso. Eu quero que você saiba, disse ele, que não estou perguntando por causa do bebê ou por causa de Victoria, ou nada disso. Estou perguntando porque te amo e quero passar minha vida com você. Eu sei, ela disse suavemente. Foi por isso que eu disse que sim. Do lado de fora, os restos carbonizados do celeiro eram um lembrete de tudo o que enfrentaram. Mas, quando Augusto se aproximou, Eduarda sabia que eles se reconstruiriam, não apenas o celeiro, mas uma vida juntos, um lar para a família deles. As palavras de Victoria sobre a longa memória de Vale Verde desapareceram, substituídas pela certeza do amor de Augusto. Quaisquer que sejam os desafios a seguir, eles os enfrentariam juntos. Eles não estão mais sozinhos. 3 meses se passaram em um turbilhão de atividade. O celeiro foi reconstruído com a ajuda de vizinhos e amigos, maior e melhor do que antes. A colheita de Augusto chegou com sucesso, graças ao equipamento emprestado de outros agricultores. E a gravidez de Eduarda progrediu sem problemas. Sua barriga, agora grande e redonda, quando ela entrou em seu 8º mês. Eles decidiram esperar até depois que o bebê nasceu para se casar, mas Augusto insistiu que Eduarda se mudasse para o quarto,
principal permanentemente. Esta é a sua casa agora, ele disse, seu e o bebê. O quarto de hóspedes foi transformado em um berçário, pintado de amarelo macio com cortinas brancas. Augusto construiu um berço, lixando a madeira até que fosse suave como seda. A doutora Helena declarou que a mãe e o bebê estavam em perfeita saúde, embora ela avisasse Eduarda para descansar mais à medida que sua data de vencimento se aproximava. Tudo está pronto, disse Augusto uma noite, enquanto se sentavam no balanço da varanda, o braço em volta dos ombros dela. Temos fraldas, roupas, garrafas. O que mais precisamos? Um nome, respondeu Eduarda, colocando a mão na barriga. Ainda não decidimos um nome para ela. E a Esperança? Augusto sugeriu. Parece apropriado. Eduarda sorriu. Esperança, disse ela usando a versão portuguesa do nome. É lindo. Esperança Pereira, disse Augusto testando. Eu gosto disso. Eduarda olhou para ele surpreso. Pereira? Mas ainda não estamos casados e ela não é... Quero dizer, biologicamente ela não é... Ela é minha de todas as maneiras importantes, disse Augusto firmemente. A menos que você não queira que ela tenha meu nome? Claro que sim, Eduarda assegurou, lhe lágrimas enchendo os olhos. Eu simplesmente não esperava. Você é tão bom, Augusto. Muito melhor do que eu mereço. Ele beijou a testa dela gentilmente. Você merece tudo de bom neste mundo, Eduarda. Estou agradecido por fazer parte disso. Na manhã seguinte, eles estavam tomando café da manhã quando o telefone de Augusto tocou. A ligação foi breve, e quando ele desligou, sua expressão era séria. Isso foi o xerife Mendes, disse ele. O julgamento de Camila começa hoje. Ele queria nos informar que poderíamos ser chamados para testemunhar. Eduarda assentiu, sentindo uma mistura de emoções. Nas semanas seguintes ao incêndio do celeiro, Camila manteve sua inocência, apesar das evidências contra ela. Ela contratou advogados caros da cidade que conseguiram adiar o julgamento com vários movimentos e apelos. Como você se sente sobre testemunhar? Ela perguntou a Augusto. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não quero. Apesar de tudo, Camila e eu nos conhecemos desde que éramos crianças, mas se eu for necessário, eu o farei. A verdade importa. E Sebastião e Victoria? Eduarda perguntou. Os Ferreiras estavam visivelmente ausentes de Vale Verde desde que o escândalo quebrou. Segundo as fofocas da cidade, eles estavam hospedados em sua casa de férias na Europa. Luiz diz que eles voltarão para o julgamento, respondeu Augusto. Eles estão de pé por Camila, é claro. O pensamento de enfrentar toda a família Ferreira no tribunal fez com que o estômago de Eduarda se apertasse com ansiedade. Ela deve ter parecido preocupado, porque Augusto imediatamente se mudou para o lado dela. Ei, ele disse suavemente, pegando as mãos dela. Vai ficar tudo bem. Você não precisa estar lá se não quiser. Não, eu deveria ir, disse ela, quadrando os ombros. Nós enfrentamos as coisas juntas agora, lembra? Ele sorriu, beijando-a gentilmente. Sempre. O tribunal de Vale Verde era pequeno, mas digno, com bancos de madeira e janelas altas que deixavam a luz da manhã. Eduarda e Augusto sentaram, se na fila de trás tentando evitar os curiosos olhares das pessoas da cidade que vieram assistir ao processo. Camila sentou, se na mesa de defesa, parecendo pálida, mas composta em um vestido da marinha conservadora. Seus pais estavam diretamente atrás dela, severa e inflexível. Victoria elegante e remota. Nenhum deles reconheceu a presença de Augusto e Eduarda. O promotor, uma mulher jovem e sincera chamada Daniela Vargas, deixou o caso Against Camila, metodicamente. A lata de gás com as impressões digitais de Camila. A pneu trata que combina com seu SUV, uma testemunha que a viu perto da fazenda na época do incêndio. A evidência é clara, concluiu Vargas. Ferreira incendiou o celeiro de Pereira como um ato de vingança. Lembre-se de sua rejeição e pela perda de posição de seu pai em suprimentos agrícolas de Ferreira. O advogado de Camila, um homem, elegante e de aparência caro da cidade, concordou com reivindicações de evidências contaminadas e testemunhas não confiáveis. Ele sugeriu que o próprio Augusto poderia ter iniciado o incêndio pelo dinheiro do seguro. Eduarda sentiu Augusto tenso ao lado dela com essa acusação.
Ela apertou a mão dele, tranquilizadora. O primeiro dia do julgamento terminou sem uma resolução. Enquanto arquivavam na sala do tribunal, Eduarda se viu cara a cara com Victoria Ferreira no corredor estreito. Senhora Santos, reconheceu Victoria com um aceno legal. Senhora Ferreira, respondeu Eduarda igualmente formal. Os olhos de Victoria se mudaram para a proeminente barriga de Eduarda. Quando o bebê é devido? 3 semanas, disse Eduarda, surpreso com a pergunta. Algo como a preocupação piscou nos olhos de Victoria. Cuide de si mesmo. Os primeiros bebês geralmente são difíceis. Antes que Eduarda pudesse responder, Sebastian apareceu ao lado de sua esposa. Seu olhar endureceu quando ele viu Augusto. Pereira, ele disse friamente. Espero que você esteja satisfeito. Suas acusações arrastaram minha filha para o tribunal e o nome da minha família pela lama. Sua filha incendiou meu celeiro, respondeu Augusto uniformemente. E suas práticas comerciais eram antiéticas muito antes de eu falar sobre elas. O rosto de Sebastian corou de raiva. Isso não acabou, não por um tiro no escuro. Sim, disse Augusto com firmeza. Acabou, Sebastian. Deixe para lá. Por um momento parecia que Sebastian poderia se lançar em Augusto. Mas Victoria colocou a mão restritiva no braço do marido. Venha, Sebastian, disse ela em silêncio. Este não é o lugar. Com um último brilho em Augusto, Sebastian permitiu que sua esposa o levasse para longe. Bem, disse Eduarda enquanto caminhavam até o caminhão, isso foi intenso. Sempre é com Sebastian, disse Augusto cansado. Ele nunca poderia aceitar perder nada. O julgamento continuou por mais 3 dias. Augusto foi chamado para testemunhar no segundo dia, contando calmamente os eventos que antecederam o incêndio e os danos causados. E você acredita que o réu, Camila Ferreira, incendiou o fogo? Vargas perguntou. Augusto hesitou e depois falou com cuidado. Acredito que as evidências apontam para o envolvimento dela. Mas você pessoalmente acredita que sim? O promotor pressionou. Augusto olhou diretamente para Camila, que olhou desafiadoramente. Sim, ele disse finalmente. Eu acredito que ela fez. No terceiro dia, Marco Oliveira testemunhou sobre ver o SUV de Camila se afastar da fazenda no momento em que o incêndio começou. Apesar do interrogatório agressivo do advogado de Camila, Marco manteve sua história. No final do 4º dia, ambos os lados haviam apresentado seus casos. A juíza, uma mulher sem sentido nos anos 60, instruiu o júri a deliberar cuidadosamente e sem preconceitos. A justiça deve ser servida, disse ela, independentemente do nome da família do réu ou da posição social. Eduarda e Augusto foram para casa para esperar pelo veredicto. Naquela noite, enquanto Eduarda estava preparando o jantar, ela sentiu uma dor aguda na região lombar. Ela ofegou agarrando a borda do balcão para obter apoio. Eduarda? Augusto estava ao seu lado instantaneamente. O que está errado? Só de volta à dor, disse ela tentando sorrir. A doutora Helena disse que é normal nesta fase. Augusto não parecia convencido. Talvez você deva se deitar. Vou terminar o jantar. Ela assentiu, deixando-o levá-la ao sofá da sala. A dor diminuiu, mas ela se sentiu estranhamente inquieta. Eles acabaram de comer quando o xerife Mendes ligou. O júri está de volta, disse ele a Augusto. Eles lerão o veredicto logo de manhã amanhã. Isso foi rápido, observou Augusto depois de desligar. É isso bom ou ruim? Eduarda perguntou. Difícil dizer, ele respondeu. Ou eles acharam o caso muito claro, ou não se incomodaram em realmente considerar as evidências. Naquela noite, Eduarda não conseguiu dormir. Suas costas doíam, e o bebê parecia extraordinariamente ativo, chutando e se contorcendo. Por volta da meia-noite, ela sentiu uma nova sensação, um apertando seu abdômen que veio e vinha. Augusto, ela sussurrou, sacudindo-o gentilmente. Eu acho que posso estar em trabalho de parto. Ele estava instantaneamente alerta. Você tem certeza? É cedo. Não tão cedo, disse ela, estremecendo quando outra contração começou. Apenas 3 semanas. Augusto pulou da cama, puxando roupas. Vou ligar para a doutora Helena. Quão distantes estão as contrações? Eu não sei, admitiu Eduarda.
Estou com dor nas costas a noite toda, mas as contrações reais começaram. Doutora Helena atendeu o telefone no terceiro anel, sua voz calma e tranquilizadora. Depois de fazer várias perguntas, ela disse: "Parece trabalho precoce. Tente descansar. Ande um pouco se ajudar com a dor. Me chame quando as contrações estiverem a 5 minutos de intervalo, ou se a água quebrar." Durante as próximas horas, Eduarda acompanhou a fazenda fazendo uma pausa para respirar contra as contrações, enquanto Augusto as cronometrou. Ao amanhecer, eles estavam com 6 minutos de intervalo. "O veredicto está às 9, disse Augusto, parecendo rasgado. "Mas não estou deixando você. Você deveria ir", insistiu Eduarda. "Estou bem e a doutora Helena diz que ainda pode ser hora. Os primeiros bebês costumam demorar o tempo." "Eu não sei." Ele hesitou. "Por favor", disse ela. "Quero saber o que acontece com Camila. Nós dois fazemos." Finalmente ele concordou, mas somente depois de extrair uma promessa de que ela ligaria imediatamente se alguma coisa mudasse. Depois que ele saiu, Eduarda continuou o ritmo, respirando contra contrações que estavam gradualmente ficando mais fortes. Ela estava na cozinha quando sentiu um repentino jorro de fluido nas pernas. "Oh", ela disse em voz alta, "essa seria a minha quebra de água." Ela pegou seu telefone para ligar para Augusto, mas outra contração atingiu, muito mais forte do que antes. Ela ofegou dobrando-se de dor. Quando passou, ela discou o número de Augusto, mas a ligação foi direto para o correio de voz. Ele deve ter desligado o telefone no tribunal. Em seguida, ela tentou a doutora Helena, que respondeu imediatamente. "Minha água quebrou", disse Eduarda, "e as contrações são muito mais fortes agora." "Estou a caminho", disse Helena. "Não tente se dirigir, fique onde está." Eduarda afundou em uma cadeira de cozinha, sentindo outro edifício de contração. Este era tão intenso que ela gritou. Quando passou, ela percebeu com alarme que eles estavam chegando muito mais rápido agora, com apenas 3 minutos de intervalo. Esperança. Estava com pressa, ao que parecia. Eduarda foi para o sofá da sala de estar, fazendo uma pausa 2 vezes para contrações. Ela estava se perguntando se deveria tentar alcançar outro vizinho quando houve uma batida na porta. "Doutora Helena?" Ela ligou lutando para os pés. Mas quando ela abriu a porta, não era o médico de pé lá. Era Victoria Ferreira. "Senhora Ferreira?" Eduarda disse, confuso. "O que você é?" Ela interrompeu quando outra contração a agarrou, fazendo-a entender o quadro da porta para apoio. Os olhos de Victoria se arregalaram em alarme. "Você está em trabalho de parto", disse ela, se movendo rapidamente para o lado de Eduarda. "Onde está Augusto?" "No tribunal." Eduarda conseguiu através de dentes cerrados. "Para o veredicto." A compreensão cruzou o rosto de Victoria. "Claro. Eu estava lá sozinho quando vi o caminhão dele ainda aqui." Pensei. Ela balançou a cabeça. "Não importa o que eu pensei. Vamos levá-lo para dentro." Com a ajuda de Victoria, Eduarda voltou ao sofá. A mulher mais velha se moveu com eficiência surpreendente, encontrando toalhas e água quente sem ser perguntado. "Você ligou para o seu médico?" Victoria perguntou, ajoelhando-se ao lado do sofá. "Sim", disse Eduarda, respirando com força. "Ela está a caminho, mas acho que o bebê está chegando mais rápido do que qualquer um esperava." Victoria verificou seu relógio. "Quando sua água quebrou?" "Cerca de 20 minutos atrás", Eduarda disse. "As contrações são..." Ela ofegou como outra atingida, mais forte do que antes. Victoria pegou a mão dela. "Respire através disso", ela instruiu. "É isso." Quando a contração passou, Eduarda olhou para Victoria surpresa. "Você parece saber o que está fazendo." "Eu tinha Camila", disse Victoria com um pequeno sorriso. "E eu era enfermeira antes de me casar com Sebastian. Faz anos, mas algumas coisas que você não esquece." Outra contração veio, e Eduarda apertou a mão de Victoria com força. "Estou com medo", ela admitiu quando poderia falar novamente. "Está acontecendo tão rápido." "Você está fazendo lindamente", garantiu Victoria. "As mulheres têm bebês desde o início dos tempos. Seu corpo sabe o que fazer." Pela meia hora seguinte, Victoria ficou ao lado de Eduarda, treinando-a através de contrações cada vez mais poderosas.
Quando a doutora Helena finalmente chegou, ela os encontrou com Victoria apoiando Eduarda enquanto acompanhava a sala de estar. Vejo que tenho ajuda, disse Helena, levando o local com sobrancelhas levantadas. Ah, senhora. Ferreira é uma ex-enfermeira, explicou Eduarda entre as respirações. Doutora Helena assentiu. Bom, vamos levá-lo a algum lugar mais confortável para um exame. Eles ajudaram Eduarda para o quarto. Após um cheque rápido, a doutora Helena olhou para cima com um sorriso. Você está totalmente dilatado. Este bebê está chegando agora. Mas Augusto, Eduarda começou, não vai voltar no tempo. O doutor Helena terminou gentilmente. Os bebês têm seus próprios horários. Vou tentar alcançá-lo, ofereceu Victoria, saindo da sala com o telefone. A hora seguinte foi um borrão de dor e esforço para Eduarda. Ela pressionou quando informada. Descansou quando pôde e segurou-se firmemente às palavras encorajadoras do Dr. Helena. Victoria voltou relatando que não conseguiu chegar a Augusto, mas ficou para ajudar, apoiando as costas de Eduarda e limpando a testa com um pano frio. Mais um grande empurrão, disse Helena finalmente. Ela está quase aqui. Reunindo suas últimas reservas de força, Eduarda empurrou com tudo o que tinha. Houve um momento de pressão intensa, depois liberação. E a sala cheia do lamento, indignado de um recém-nascido. Ela está aqui, a doutora Helena anunciou colocando o pequeno e contorcendo o bebê no peito de Eduarda. Uma garota linda e saudável. Lágrimas escorreram pelo rosto de Eduarda, enquanto ela olhava para a filha pela primeira vez. Esperança teve um choque de cabelos escuros, um rosto vermelho e enrugado, e os pulmões mais fortes. Eduarda já ouviram. Olá, pequeno, ela sussurrou. Eu estive esperando por você. Victoria se afastou, seus próprios olhos suspeitosamente brilhantes. Ela é perfeita, disse ela suavemente. Enquanto a doutora Helena se ocupou com o pós-parto e a limpeza, Eduarda não conseguiu tirar os olhos da filha. Toda a dor, todo o medo, toda a incerteza dos últimos meses, tudo parecia valer a pena nesse momento. Obrigado, disse ela a Victoria, por estar aqui, por ajudar. Victoria sorriu, um sorriso genuíno que a transformou geralmente severo. Foi a minha honra. Ela hesitou e depois acrescentou. Eu sei que não começamos os melhores termos, mas talvez pudéssemos começar de novo, pelo bem desse pequeno. Antes que Eduarda pudesse responder, eles ouviram o som de um caminhão gritando na garagem, seguido de passos de corrida. A porta do quarto se abriu e Augusto ficou lá, seu rosto frenético. Eduarda, ele exclamou. Depois parou aquém no quadro diante dele. Eduarda na cama, um pequeno pacote nos braços. Victoria Ferreira em pé ao lado deles. Você está um pouco tarde, disse Eduarda com um sorriso cansado. Sua filha decidiu não esperar. Augusto mudou-se para a cama em um atordoado, seus olhos fixos no bebê. Ela está aqui, disse ele em Wonder. Ela está realmente aqui. Você gostaria de segurá-la? Eduarda perguntou. Com as mãos trêmulas, Augusto levou o bebê enrugado. Seu rosto se transformou com um amor tão puro que trouxe novas lágrimas aos olhos de Eduarda. Olá, Esperança, ele sussurrou. Eu sou seu papai. Victoria saiu silenciosamente da sala, dando à nova família sua privacidade. Dr. Helena Fologo, depois de garantir que a mãe e o bebê estivessem estáveis. Sinto muito por não estar aqui, disse Augusto, sentado cuidadosamente na beira da cama. O veredicto levou mais tempo do que o esperado, e então meu telefone morreu. Está tudo bem, garantiu Eduarda. A senhora Ferreira estava aqui. Ela ajudou. Augusto parecia surpreso. Victoria? Mas por que ela estava aqui? Não tenho certeza, admitiu Eduarda. Ela disse que viu seu caminhão e veio verificar você. Augusto balançou a cabeça em descrença. Depois de tudo o que aconteceu com a família dela, as pessoas podem surpreendê-lo, disse Eduarda suavemente. Qual foi o veredicto? A expressão de Augusto se tornou sério. Culpado. Camila foi considerada culpada de incêndio criminoso. Ela será condenada na próxima semana. Ele suspirou. Não me sinto tão aliviado quanto pensei que faria. Porque você a conhece tanto tempo? Talvez. Ou talvez porque hoje coloque tudo em perspectiva.
Ele olhou para a Esperança, que adormeceu, nos braços. É isso que importa, não celeiros ou veredictos ou feudos antigos. Eduarda estendeu a mão para tocar seu rosto. Você é um homem incrível, Augusto Pereira. E você é uma mulher incrível. Ele respondeu, inclinando-se para beijá-la. Obrigado pela nossa filha. Ela não é biologicamente sua, Eduarda. O lembrou gentilmente. De todas as maneiras que conta, ela é, ele insistiu. Eu a amei desde que senti seu chute. Vou amá-la pelo resto da minha vida. Uma semana depois, Eduarda estava na cozinha da fazenda, assistindo pela janela enquanto Augusto mostrava Esperança, o nascer do sol. O bebê era jovem demais para apreciar as cores brilhantes pintando o céu, mas Augusto falou com ela como se ela entendesse cada palavra, apontando para os vermelhos e dourados, a silhueta das árvores contra o horizonte iluminado. Eles haviam se estabelecido rapidamente em uma espécie de rotina, alimentação noturna, mudanças de fraldas, momentos roubados de sono. Augusto levou a paternidade com uma facilidade natural que encheu o coração de Eduarda de alegria. Na cidade, as notícias da sentença de Camila foram o principal tópico de conversa. O juiz ordenou aconselhamento e serviço comunitário, em vez de prisão. Uma decisão que surpreendeu muitos, mas que Augusto havia apoiado. A punição não vai curar o que está quebrado nela, disse ele a Eduarda. Talvez ajude o Irá. Os Ferreiras estavam vendendo sua casa em Vale Verde e se movendo permanentemente para a cidade, de acordo com Rosa no café. Sebastian renunciou a todas as suas posições restantes na empresa, deixando Luiz no comando. Victoria havia ligado uma vez para verificar a Esperança, um gesto de reconciliação que Eduarda havia recebido cautelosamente. Você está profundamente pensado, disse Augusto, chegando atrás dela com o bebê embalado em seus braços, apenas refletindo sobre o quanto mudou. Ela respondeu virando-se para encará-lo. 3 meses atrás eu estava sozinha em um ônibus para nenhum lugar. Agora tenho uma casa, uma filha e você. E um casamento para planejar. Ele a lembrou com um sorriso. A menos que você tenha mudado de ideia. Ela ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Nunca. Mas acho que deveríamos esperar até que a Esperança possa fazer parte disso. Talvez quando ela seja um pouco mais velha. O que você quiser, ele concordou. Enquanto estivermos juntos. Um carro entrou na garagem. Dr. Helena chegando ao check-up de uma semana de Esperança. Quando Augusto foi deixá-la entrar, Eduarda deu mais uma olhada no nascer do sol. Foi um novo dia, um novo começo. Para todos eles. Mais tarde naquela tarde, com a Esperança cochilando após um atestado de saúde do Dr. Helena, Augusto pegou a mão de Eduarda e a levou à varanda. Eu tenho algo para mostrar, disse ele, parecendo nervoso. O que é? Ela perguntou, curiosa sobre sua repentina seriedade. Em vez de responder, ele a guiou para o caminhão dele. Eles dirigiram a rota familiar para seu ponto de pensamento favorito, a colina com vista para a fazenda. Quando chegaram ao topo, Eduarda ofegou de surpresa. Onde havia apenas uma terra vazia antes, a fundação de uma casa agora estava. O concreto derramou, quadros de madeira marcando salas. O que é isso? Ela perguntou, virando-se para Augusto em confusão. Nossa casa, ele disse simplesmente. Se você quer que seja. Mas nós temos a fazenda, disse ela. A casa da fazenda pertence ao passado, ao meu avô, meu pai. Isso, ele gesticulou para a fundação. Este é o nosso futuro. Um lugar que construímos juntos desde o início. Eduarda caminhou lentamente ao redor da fundação, tentando imaginar a casa que se tornaria. Não era grande, mas tinha uma visão perfeita de todo o vale. A varanda vai envolver por aqui, explicou Augusto seguindo-a, para que possamos assistir o pôr do sol todas as noites. E este será o quarto de Esperança, com uma grande janela para que ela possa ver as estrelas. E talvez, algum dia, um quarto para um irmão ou irmã. Ele parou, olhando para ela incerta. Se é isso que você quer. Eduarda sentiu lágrimas encherem os olhos. Lágrimas felizes pela primeira vez. É perfeito, Augusto. Absolutamente perfeito. Realmente? Ele perguntou, alívio evidente em sua voz.
Você não está desapontado por ainda não ter terminado? Eu queria ter feito mais antes de lhe mostrar, mas a esperança chegou cedo e... Ela parou suas palavras com um beijo. É perfeito porque terminaremos juntos, disse ela quando eles se separaram. Assim como fizemos todo o resto. Ele sorriu, puxando-a para perto. Eu te amo, Eduarda Santos. E eu te amo, Augusto Pereira. Eles ficaram juntos na colina, olhando para a terra que se tornaram seu lar, pensando no futuro que construíam. Não apenas uma casa, mas uma família, um legado, uma vida cheia de amor. Enquanto o sol da tarde aquecia o rosto, Eduarda pensou na jornada que a trouxe aqui. Ela havia chegado apenas a Vale Verde, com medo, com nada além de uma mala pequena e um bebê a caminho. Ela havia encontrado não apenas abrigo, mas amor. Não apenas aceitação, mas pertencente. O que você está pensando? Augusto perguntou, percebendo sua expressão distante. Eduarda sorriu, inclinando-se em seu abraço. Estou pensando que suas primeiras palavras para mim eram verdadeiras. Naquele dia na rodoviária, você me disse que eu não estava sozinho. Ela colocou a mão sobre o coração dele. E graças a você, eu nunca mais estarei. Os braços de Augusto se apertaram ao seu redor. Nunca, ele concordou. Você e Esperança são minha família agora. Para sempre. Quando eles voltaram para a fazenda onde sua filha dormia, Eduarda sentiu uma sensação de paz que nunca havia conhecido antes. O caminho a seguir teria seus desafios. Levantando a esperança, construindo sua nova casa, navegando na vida em uma pequena cidade onde algumas lembranças eram longas. Mas pela primeira vez, ela não estava enfrentando esses desafios sozinhos. Ela tinha Augusto ao seu lado. Ela tinha esperança nos braços. Ela tinha amigos em Vale Verde que provaram sua lealdade. E ela finalmente tinha um lugar onde realmente pertencia. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo as estrelas aparecerem uma a uma, a esperança dormindo em seu berço ao lado delas, Augusto pegou a mão de Eduarda. Você se... Lembra do que você me disse no dia em que nos conhecemos? Ele perguntou. Quando eu lhe ofereci um lugar para ficar. Ela pensou naquele dia. Como vulnerável ela sentiu, como tem medo. Perguntei por que você queria ajudar um estranho. Ele assentiu. E eu disse que o que você estava carregando não era vergonha, mas a vida. Ele olhou para o berço onde a filha dormia. Eu estava certo. Ela é a vida mais bonita que eu poderia imaginar. Você viu algo em mim naquele dia que ninguém mais fez, disse Eduarda suavemente. Você viu esperança quando tudo que eu pude ver era desespero. Eu vi você, ele corrigiu gentilmente. O verdadeiro você, por trás do medo e da dor. E eu tenho me apaixonado por você todos os dias desde... Então, eles ficaram em um silêncio confortável por um tempo, ouvindo os sons noturnos da fazenda, crickets cantando, uma brisa suave, farfalhando pelo milho, a distante queda de gado. Era uma sinfonia de paz, de casa. Eu tenho pensado, disse Augusto, finalmente. Sobre Roberto. Eduarda ficou tenso ligeiramente à menção do pai biológico de seu bebê. E ele? Você acha que ele tentará encontrá-lo? Para ver esperança? Ela considerou a questão seriamente. Eu não sei. Quando ele terminou as coisas, ele estava muito claro que não queria uma criança, mas as pessoas podem mudar. Se ele viesse olhar, Augusto perguntou com cuidado, o que você faria? Eu o deixei conhecer sua filha, disse ela depois de um momento. Mas ele desistiu de qualquer direito de ser seu pai quando ele se afastou. Você é o pai dela, Augusto, de todas as maneiras que realmente importam. Ele assentiu, visivelmente aliviado. Eu só queria ter certeza de que estamos na mesma página. Sempre, ela garantiu a ele. Do baciné veio um pequeno guincho, depois um grito mais alto. Esperança estava acordada e com fome. Eu vou pegar lá, disse Augusto, subindo rapidamente. Eduarda assistiu enquanto ele gentilmente levantou a filha, embalando-a com facilidade praticada. Ele falou com ela suavemente, palavras de amor e segurança, enquanto a trouxe para Eduarda para se alimentar. Enquanto Esperança cuidava, sua pequena mão segurando o dedo de Eduarda,
Augusto sentou. Se, ao lado deles, o braço em volta dos ombros de Eduarda. Os três juntos, uma família criada não pelo sangue, mas por escolha, por amor, pela coragem de começar de novo. Isso é tudo o que eu sempre quis, sussurrou Eduarda, olhando para o homem que havia mudado sua vida. Tudo o que eu nunca pensei que teria. Augusto beijou sua testa gentilmente. É apenas o começo, prometeu. O melhor ainda está por vir. E quando a noite se aprofundou em torno de sua pequena família, Eduarda acreditava nele com todo o seu coração. A jornada que começou em desespero em uma rodovia rural a levou aqui. Amor, pertencente, esperança. A um futuro mais brilhante do que qualquer outro que ela poderia imaginar. Ela não estava sozinha. Ela nunca estaria sozinha novamente.